Salve, salve, galerinha! Como é que vão todos vocês? Espero que vocês estejam bem. Eu sou o Lobo, seja bem-vindo ao meu canal. E essa é a terceira edição de um quadro que eu criei no meio como Vlogcast, né? Que tem esse intuito de promover e dar crédito e visibilidade a grandes artistas que muitas vezes não têm a devida oportunidade. E hoje eu tô aqui com esse grande amigo especial, o Doni. Obrigado por ter vindo. Esse aqui é o Doni Santiago. O Doni é ativista político e produtor cultural. E hoje nós vamos bater um papo aí, falar sobre cultura, arte, trabalho e coisas afins, né? Doni, manda um alô pra galera aí e obrigado por ter aparecido nesse episódio. E curiosidade, tá, galera? Quando eu criei esse quadro, a primeira pessoa que eu chamei foi o Doni. Infelizmente não deu por questões, né, adversas, mas hoje deu tudo certo e estamos aqui para bater esse papo. Seja bem-vindo, meu parceiro. Primeiramente eu quero te agradecer pelo convite. Desde que você falou sobre esse projeto, eu já te apoiei e tal. Eu queria desde o início ter participado contigo já, mas você sabe, eu passei por uns problemas ali que eu acho que é normal, o ser humano passa às vezes, problemas pessoais ali que não convém aqui no debate. Mas poder fazer parte desse projeto para mim é muito gratificante, poder falar sobre o meu trabalho, sobre a minha arte, sobre quem eu sou, sobre o que eu faço. É gratificante porque muita gente me conhece pelo que ouviu falar de mim, de terceiros, mas não me conhece por eu ter falado de mim mesmo. Então, né, eu sou uma pessoa que gosta de conhecer... Ou não teve a oportunidade de conviver com você. Exato, né? Eu gosto de conhecer as pessoas quando elas se apresentam para mim. Se elas estão sendo verdadeiras ou não, eu estou conhecendo elas, entendeu? Mas quando é outras pessoas que vêm falar sobre elas, eu não considero, sabe? Pra mim, eu vou até ouvir e tal. Mas enquanto eu não conhecer a pessoa pessoalmente, eu não tenho uma opinião formada sobre ela, sabe? Muitas das vezes as pessoas criam uma noção de outras pessoas, né? Que aí quando a gente conhece, a gente acaba repensando, né? A nossa pré-avaliação, o nosso pré-julgamento das pessoas, né? Beleza, vamos nessa então. Eu queria começar esse papo, Doni. Eu acho que a gente já conversou isso algumas vezes, mas sabe como a minha mente é? Às vezes a gente acaba, né? Até pra, de repente, a curiosidade de muita gente também aqui, saber quando foi que começou o teu interesse por arte, por cultura, por política propriamente. E aí eu queria entender o teu processo de caminhada para você chegar onde você chegou e o devido momento. Bom, para começar, eu vou falar que eu comecei com a arte. Meu interesse foi primeiramente na arte. Depois, eu me tornei político. E aí, o que me levou a ser um cara político foi uma fatalidade que envolveu um familiar meu, que aí eu vou falar sobre isso durante o nosso assunto. Mas eu nasci e cresci num lar evangélico. Meus pais eram evangélicos. E eu acho engraçado porque eu comparo a minha história com muitos artistas que nasceram no evangelho, mas a maioria deles são da música. É algo diferente do meu. Eu nasci na produção mesmo. Porque dentro da igreja, dentro das religiões que eu participei, eu era de igreja evangélica tradicional, eu era liderança. Então, tipo, no grupo, quando eu era adolescente, eu era líder dos adolescentes, do grupo de adolescentes. Era eu que organizava os cultos para os adolescentes, era eu que organizava os eventos relacionados aos adolescentes. Qual que era a congregação? Então, eu participei de duas religiões, de duas igrejas, assim, quando eu era, né? Até os meus 12 anos eu era da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, que é a igreja centenária, né? Por conta que os meus pais me obrigavam, de certa forma, a ir para aquela igreja. E aí, quando eu atingi 12 anos, eu mudei para a Igreja Quadrangular, que aí, para quem é assembleiano, vê é totalmente diferente. Visão, outro universo. Na cabeça de quem é assembleiano, vê como quem entra na Quadrangular como se nem fosse da igreja. É mesmo que não ser da igreja, tá ligado? Então foi um choque de realidade muito grande para mim, principalmente para os meus pais. Mas assim, pelo fato de eu estar indo para a igreja, ele aceitou aquilo a preferir de que eu não tivesse ido numa igreja, sabe? Mas foi uma polêmica muito grande, assim, na época que eu saí da igreja. Isso criança ainda? 12 anos, eu tinha 12 anos. Tu começou tu se introduziu na arte através da música, da comunidade gospel? Assim, ó, eu sempre tive interesse em destacar as pessoas do meu bairro, por exemplo. Assim, no meu bairro tinha um amigo meu que era músico, que era artista. Eu achava que aquele cara merecia ter um destaque igual a outros artistas da mesma cidade ou do estado, nacional, que seja, sabe? Porque às vezes são pessoas que têm um talento muito foda e infelizmente não tem alguém pra ver, pra descobrir aqueles artistas e destacar eles, né? Às vezes mais talentoso do que quem tá no mainstream e não tem qualidade nenhuma, sim, né? Exatamente. Então, dentro da igreja, uma coisa que
que eu sentia e que era a mesma coisa que os artistas sentiam, era isso, era a chance que você tinha de pegar um microfone em cima de um palco e se apresentar, sabe? Então, tipo assim, eu sempre tinha essa oportunidade de pegar um microfone numa igreja e falar e tal. Eu sou um cara que fala demais, você sabe disso. Mas assim, quando eu dirigia um culto, vamos supor para adolescente, que foi uma fase que eu vivi, dirigindo cultos para adolescentes, tinha moleque que mandava um rap, tinha galera que mandava rima, tinha galera que cantava simplesmente qualquer música que fosse, desde que seja gospel, que queria um espaço ali para poder cantar, e aí eu dava aquele espaço para eles, aquilo era um bagulho positivo. Então eu via o quanto aquilo era importante para a vida daquela pessoa, poder cantar em um palco e tal, por mais que seja da igreja, né? Se eu não me engano, tu é natural de Barcarena, né? Barcarena, Pará. Barcarena, Pará, né? Barcarena, Pará. Então esse começo foi lá em Barcarena. Foi em Barcarena. Pois olha que curioso, né? Eu lembro que quando eu comecei também meu ativismo político, eu lembro que eu participei durante muito tempo de alguns grupos e em alguns deles eu fui conhecer a galera da militância lá de Barcarena. Aí foi lá que eu conheci a Dani Meirelles, e aí tem uma outra garota lá, que é uma garota trans também, que eu não lembro quem ela é, mas ela também frequentava os mesmos rolês. E hoje a Dani tá fazendo vários trabalhos, e é bacana ver a gente que começou lá atrás, assim, sem esperança nenhuma, hoje vivendo da arte, fazendo arte, brilhando, e eu falei, caralho, que foda isso, né? Outras pessoas ficam pelo caminho, desistem, não continuam. A Dani, ela fez parte da minha infância, ela faz parte da minha adolescência, ela faz parte da minha vida adulta, a Dani. E até hoje ela ela faz parte da minha história, da minha vida. A gente tem conexões até hoje ainda, que bom, mesmo cara. Que distantes. Eu vi situações que ela passou dentro da igreja, que eu também frequentava a mesma igreja que ela, na mesma fase ali de adolescente e tal. E eu sentia muito a dor dela enquanto assim, né, naquela fase ela estava se descobrindo enquanto uma pessoa trans, mas imagina, dentro de uma igreja ninguém consegue entender aquela pessoa, né? O que ela tá fazendo, quem ela é e tudo mais, era muito difícil. Até ela mesmo tá se descobrindo, né? Até ela mesmo, exatamente. E aí assim, ó, a Dani mudou para São Paulo. Muitos anos depois eu mudei para São Paulo, só que em outra cidade, sabe? Acho que comentou comigo isso uma vez lá. Muitos anos depois da Dani morando em São Paulo, eu mudei para São Paulo, só que pro litoral, e ela morava na capital, em São Paulo mesmo. E aí teve um tempo que a Dani falou assim, Doni, essa parte eu vou pedir para cortar, tá? Eu vou falar, mas não sei se ela vai, porque não combinei com ela de falar sobre isso. Fica tranquilo. Mas ela disse que ela queria sair, sabe? Tipo, ela fazia programa, principalmente, era a principal renda dela, era programas. E ela queria sair dessa, ela queria procurar um emprego fixo. E aí eu falei pra ela, então pode vir, fica aqui na minha casa, que aqui você não vai precisar se preocupar em pagar aluguel, nada. Eu vou arcar com as despesas pra gente se manter de boa. Enquanto isso a gente tenta conseguir um trabalho pra você. E nesse período que ela ficou morando comigo, ela conseguiu um trabalho. Em São Paulo mesmo, inclusive, ela conseguiu trabalho. Até recentemente ela trabalhava na mesma empresa. E ela conseguiu muito destaque ali, ela conseguiu se promover enquanto artista e ao mesmo tempo, né, se auto-remunerar ali enquanto pessoa LGBT e tal. Então foi um processo muito importante, assim, que eu fico muito grato por ter participado ativamente dessa fase da vida dela, sabe? E hoje ela participou recentemente, não sei se você acompanhou, mas recentemente ela participou da Varanda de Nazaré, que é organizada pela Fafá de Belém, né? Uma importante artista do Pará. Nós que somos paraenses sabemos a importância de Fafá de Belém para a história e o contexto social e cultural do Pará. E do Brasil, né? E do Brasil, exatamente. A Fafá de Belém participou ali naquele período ali de ditadura militar. Ela foi uma das artistas que foram perseguidas, né? Que teve a sua arte ali contestada também, né? Então, assim, e assim, ela participou da Varanda da Fafá junto com a Lineker, que é uma artista nacional. Conheço. A Lineker não, desculpa, foi com a Linda Quebrada. Elas compartilharam o mesmo espaço, o mesmo palco, a mesma varanda ali. Foi, nossa, imagina, é um espaço que eu acredito que qualquer artista como ela gostaria de ter esse espaço ali. E isso foi muito gratificante. E aí, tu não tem contato com ela ainda? Sim, recentemente, inclusive, a gente, né, se parabenizou, desejou feliz ano novo um pro outro e tudo mais. E é uma artista que eu acompanho, eu sonho inclusive, em produzi-la um dia, em criar a agenda para ela, em poder proporcionar para ela atividade cultural em todo o Brasil. Tá no Sul aqui, né? Quem sabe, exatamente. Como eu sou produtor cultural e realizo eventos, quem sabe trazê-la para um dos meus eventos aqui, enquanto artista paraense. Nós temos muitos paraenses aqui no Sul. Esse lance teu, depois que tu conheceu, quer dizer, tu entra nessa de... primeiramente por uma questão ideológica, né, de querer ajudar, promover os artistas da região e tudo mais. E aí quando que esse lance de virar produtor cultural, assim, né, começar a inscrever projetos para editais, quando é que começa essa fase da tua vida de produzir conteúdo cultural?
Então, a gente pode voltar do ponto lá que eu tinha te perguntado quando foi que começou esse teu interesse em promover artistas a partir de editais, né? Começa a escrever projetos e tal. E quando é que inicia esse processo que até hoje, né? Tu faz, é o que tu faz, né? É o que tu pratica. E aí eu queria que tu comentasse um pouco como foi o começo disso. De repente até a dificuldade de escrever projetos, né? Porque a pessoa que inicia nesse universo, ela dá de cara com uma burocracia, né? Com uma parte burocrática, a checagem e tal. E aí eu já percebi que é muito difícil, não é simples assim escrever um projeto, né? A nível municipal, a federal, todos passam por um processo de checagem, né? E tudo mais. Como é que é esse universo aí? Fala um pouco sobre isso. Sim. Assim, eu comecei como produtor cultural em 2020. Foi logo ali no início da pandemia, da Covid-19. Eu estava recém em um relacionamento com uma pessoa que eu vivo até hoje. Muita gente sabe de quem eu estou falando, que é o meu parceiro de vida e de tudo. O pai dele havia falecido e a gente precisava de uma alternativa para pagar nossas despesas. Nós não morávamos juntos, então a família dele dependia totalmente do pai dele. E aí a gente se viu numa situação ali. E um dia eu estava assistindo um jornal aqui do estado, e eles falaram sobre um edital que estaria aberto até tal dia. Aqui em Santa Catarina? Em Santa Catarina. Ah, então aqui que tu começa a parada lá, tu nunca fez projetos lá, então? Com produção valendo recurso, sim, mas assim, como eu vivi na igreja desde adolescente, eu sempre criei eventos. Mas aí eu tinha patrocínio direto. Sim, sim. Se eu ia criar um culto para adolescentes, eu conseguia apoio de um vereador, de alguém e tal. Né? Não tinha a ver com edital, era para a igreja, muita gente já patrocinava. Então, se eu quisesse dar um alimento lá naquele culto, por exemplo, atrair para o público... aqui, no caso. Editais particularmente, foi aqui em Santa Catarina e foi por conta do meu companheiro. Porque ele era um artista, eu sabia que ele era um artista foda, que ele tinha um trabalho legal e que merecia um reconhecimento. Então, eu via que ali tinha uma oportunidade dele conseguir ganhar recursos. E como ele estava precisando, principalmente, por conta da situação que estava vivendo no momento, eu fui atrás de me informar mais sobre aquilo. Então, ele foi o primeiro artista... Meio que a necessidade levou... Exato. Então, ele foi a primeira pessoa a quem eu produzi. É o meu principal artista até hoje. A pessoa que eu mais produzi projetos foi ele até hoje. Então começou com ele, entendeu? Foi meio que minha cobaia. Foi com ele que eu comecei, foi com ele que eu produzi o primeiro projeto e tudo mais. E foi ali que eu vi uma oportunidade de eu trabalhar enquanto produtor e de eu conseguir destacar pessoas enquanto artistas. Artistas periféricos, artistas não tão conhecidos, não tão destacados, assim, sabe? E foi difícil o primeiro projeto que foi aprovado no edital, o processo de escrever e tudo mais, e aquela parte toda de organizar o projeto? Ou tu tirou de letra? Quando eu me deparei ali com um edital com tipo 80 páginas de leitura, você tinha que ler 80 páginas, decorar aquelas 80 páginas e entender exatamente o que diz cada parágrafo ali para você escrever um projeto ali. Foi complicado, foi muito complicado no início. Era um edital, eu lembro que era o edital da Aldir Blanc, que agora atualmente é uma lei federal, né? Até pelo menos ali 2030 e poucos vai estar rolando essa lei. Na real ela se tornou permanente atualmente. Então ela estava nos primórdios, estava como uma estreia de lei assim. E ela era um pouco mais acessível, mas mesmo assim era um edital com inúmeras páginas. Então eu li, entendi, interpretei ali o projeto tem que estar de acordo com tudo com aquele edital, né? Exatamente. Então eu consegui escrever um projeto, tanto que para o meu companheiro eu consegui aprovar imediatamente 3 projetos no mesmo edital. Ali poderia inclusive escrever até 3 projetos e os 3 seriam selecionados. Em categorias diferentes? Em categorias diferentes, mas ele escreveu na mesma categoria, independente, ele escreveu na mesma categoria e ele aprovou os 3 projetos no mesmo edital. Eu lembro que na época ele ganhou foi um valor de R$9 mil para fazer os projetos. E 9 mil para um artista que sabe se organizar, dá para fazer um trabalho muito da hora, né? Ou depende também da acho que para o audiovisual é mais difícil porque é uma área que custa caro, né? O audiovisual brasileiro. Eu vejo muita gente foda na área do audiovisual brasileiro, mas eu vejo também na pele, eu sinto na pele como é difícil manter um trabalho de audiovisual no Brasil de forma independente, né? O que acontece? Ele aprovou 3 projetos diferentes e ele tinha que entregar 3 projetos diferentes. Um deles incluía um mural à beira-mar. Então, para você fazer um mural à beira-mar, garantir que aquele mural dure ali no mínimo 2 anos, é obrigatório você garantir que aquele mural que você vai fazer dure pelo menos 2 anos. Ele tinha que comprar material de qualidade. Tipo então, isso... madeira, essas coisas? Não, era em pedra. Em pedra? Era em pedra, que fica na beira-mar, lá na Praia do Gravatar, em Navegantes. Até hoje tem pinturas lá ainda.
Então, tipo assim, tinha que pintar naquela pedra e garantir que aquela pintura feita por ele lá na frente do mar, na maresia, você sabe que em frente ao mar, né, a maresia, ela consome... Tem um sal, né? E tudo Exato, mais. então, tipo assim, tinha que garantir que durasse 2 anos, ele conseguiu garantir que durasse 2 anos. Então, gasta-se o material ali, então você precisa investir do projeto. Então, Ainda a manutenção que faz, né? Repintar durante o... Exato, então, tipo assim, ele tinha 3 projetos para executar, é como se ele tivesse R$3.000 para cada projeto, entendeu? Então, tecnicamente não é muita grana. A gente falou de R$9.000, mas não é R$9.000, é 3.000 para cada projeto. Ele precisa entregar 3 projetos com qualidade. E tu se descobriu nisso, tu viu que tu tem habilidades para isso e aí escolheu viver da área de viver de editais e projetos, seja com recurso do Estado ou até de forma independente, assim. De tanto eu escrever projetos e garantir a aprovação deles, a maioria dos projetos que eu escrevo eles são aprovados, eu vi que era uma possibilidade de eu ganhar a vida ali. Então eu me encontrei ali. Né? Atualmente a minha faculdade está trancada, mas eu faço faculdade de jornalismo. Então eu sempre quis usar a comunicação de alguma forma para transformar a vida da sociedade ao meu redor. E isso não deixa de ser uma forma de eu transformar a sociedade ou a vida das pessoas ao meu redor. Quando eu escrevo um projeto para um artista que nunca conseguiu patrocínio para o projeto dele, esse projeto é aprovado, ele recebe 10, 15, 20, 30 mil num projeto dele, como aconteceu agora em 2025, eu aprovei vários projetos no valor de R$30.000 para artistas que nunca tinham aprovado nada. Porra, é muito gratificante para mim, sabe? É muito gratificante saber que aquele artista está podendo viver da arte dele. E para além de ser aprovado o projeto, a realização final, né? De tu entregar o projeto e ser satisfatório para quem produziu, dizer assim, essa obra é minha, né? Tá aqui o trabalho, tá feito, tá bonito, tá satisfatório, né? Exato. E apesar, tipo assim, é um caso muito polêmico, porque eu já recebi muitas críticas sobre os projetos que eu executei de pessoas assim que não conhecem, que não tiveram acesso ao contexto geral do projeto, mas que, de certa forma, me acusaram de me autopromover com esses projetos. Mas muitos dos projetos que eu aprovei, o meu nome não aparece. As pessoas nem sabem que eu que estou por trás da produção daquele projeto. Porque ele vai no nome de um artista específico e agora eu posso, né, te usar como referência porque a gente aprovou um projeto no teu nome. Era um documentário, foi feito no nome de Lobo e tal. Apesar de eu ter participado daquele projeto, só no relatório final é que apareceu o meu nome. Mas você sabe que do início, praticamente até o final ali, o meu nome não aparecia em momento algum. Isso porque você aceitou que eu participasse do projeto junto com você, né? Porque muitos dos projetos que eu escrevo, que eu aprovo, eu não participo da execução do projeto. Eu participo da produção cultural, eu ajudo aquele projeto a ser aprovado e captar o recurso. Mas a execução dele né? É com o artista e com quem ele quiser contratar para participar dele. Isso não cabe a mim. Se ele quiser me contratar, ok, enquanto artista. Mas tu tem vontade também de investir no aprendizado, no manuseio de equipamentos para, de repente, tu participar da parte da execução também, a parte técnica mesmo, né? De câmeras e iluminação e tudo mais? Uma parte que eu tenho orgulho da minha vida foi ter participado de um workshop com a documentarista Lilian Santiago. Inclusive, ela tem o mesmo sobrenome que eu. E quando eu participei dessa oficina com ela, eu me apaixonei pelos bastidores, por ser esse cara que está aqui entrevistando, ouvindo a história para contar, para que outras pessoas conheçam a história daquele cara. Então, o lugar que eu sempre me vi foi esse. Eu não tenho essa necessidade de aparecer, de ser o artista do palco, que está com o microfone e com o holofote na mão. Eu quero ser o artista que está na produção daquilo ali. Para aquele evento acontecer, para aquela coisa acontecer. Não necessariamente o protagonista, né? A pessoa teve aquele cara ali trabalhando por trás. Então, esse é o lugar que eu gosto, sabe? Eu não tenho essa necessidade de ser o artista do palco. É curioso isso que você está falando, Dani, porque eu também tenho essa mesma percepção. Eu sempre quis ser o cara que fica atrás das câmeras, né? Só que quando eu tive a ideia de elaborar esse quadro que a gente está fazendo hoje aqui, eu falei, pô, vou procurar pessoas que alimentem, né? E queiram... E aí tu vê muita gente, e é normal, né, durante a vida, faz parte do processo de amadurecimento de qualquer área profissional, do audiovisual não seria diferente, né? Às vezes são pessoas que te dão um joinha, ou que apoia, mas na prática mesmo, né, não tá ali na guerra. Resultado, eu falei, cara, não achei ninguém que seja carismático, que seja uma pessoa desenrolada, que tenha uma oratória minimamente audível, pra estar na frente das câmeras enquanto eu tô lá microfonando, tô lá ajeitando tudo, não achei essa pessoa. E aí eu tinha 2 escolhas, né? Ou deixava a porra do projeto morrer, acabar, ou eu teria que ser o cara que chuta o escanteio e corre pra área pra cabecear a bola, entendeu? E aí eu falei, cara, então eu mesmo vou fazer tudo. Eu comecei a apertar botão e corria pra frente do coelho lapela. E aí isso tu vai criando gordura, né? Tu vai criando experiência. Sabedoria.
aí chega um ponto assim que tá muito fácil produzir qualquer material audiovisual sozinho ou com pessoas, né? Sozinho tu já desenrola, com pessoas as coisas andam mais. Hoje eu tenho a participação da Bruna, que está comigo aí nos projetos aí e ajuda ao processo ser mais desenrolado. Porque vamos ser sinceros, não dá pra fazer tudo sozinho, né, mano? Não dá pra fazer tudo sozinho. Ó, eu vou falar inclusive da Bruna agora, tá, gente? A Bruna, ela fez as primeiras fotos de uma exposição que eu apresentei enquanto curador da exposição. Quem fez foi o Ronald, que é o meu companheiro. E a Bruna foi quem fez as fotos para essa exposição. Era uma exposição fotográfica, então a gente ia expor fotos dessa exposição de artes que o Ronald fez. E quem fez a maioria das fotos foi a Bruna, na época. Então é uma parceira... Foi café. Desculpa. Então, assim, é uma parceira que está comigo também desde o início, desde os primórdios. Inclusive, a Bruna foi a primeira pessoa que eu conheci em Santa Catarina, paraense. E é uma amizade que a gente tem aí há 8 anos já, vai fazer. Então, o que eu tenho para falar sobre a Bruna é isso. Ela é uma pessoa que eu torço muito para que ela tenha sucesso no trabalho dela. E assim, ela me ajudou muito no meu processo artístico e cultural, o meu e do Ronald. Ela foi uma ferramenta importante para o nosso trabalho. Vale lembrar que tu mencionou que a gente fez um documentário junto e a Bruna esteve com a gente. A Bruna participou, foi o primeiro projeto, inclusive, que a gente participou de audiovisual. Né? Eu convidei a Bruna para participar, você super topou trazer ela para o projeto. E é isso, sabe? Então, assim, uma coisa que eu priso muito é isso. É eu contratar, não se trata apenas de amigos meus, não é só porque é amigo meu. É um amigo meu, mas que é um profissional. Sim, sim, sim. Né? Então a Bruna, ela é da área ali do audiovisual, ela produz aquilo, ela me ajudou quando eu não tinha recurso para fazer, ela veio e fez acontecer. Então quando eu tinha recurso para fazer um projeto, obviamente que eu trouxe ela para esse projeto. E é assim que eu ajo com qualquer pessoa, sabe? Que eu conheço, que eu tenho a oportunidade de conhecer o portfólio, que eu me comprometo de ajudar, inclusive, porque muitos artistas eu conheço, ou muitos artistas me procuram nessa intenção de que acreditam de que eu possa ser uma fonte de transformação para essa pessoa. Não que eu não seja. É curioso mesmo, tô falando, eu tenho... Inclusive, Bruna, obrigado mesmo por estar cedendo aí o espaço, né? A gente está aqui hoje na casa da Bruna, ela está disponibilizando aí o tempo dela, conhecimento e equipamento para estar fortalecendo a gente aí nesse projeto. Espero que esse seja um dos milhares de projetos, inclusive a gente, né, Dani? A gente tem muitas ideias, né? Sim. A gente para falar sobre produção, sobre arte e cultura. A gente cria universos de ideias sobre coisas que é possível construir. E convido você, inclusive, para quem sabe outro momento, não tá voltando numa outra edição, quem sabe você e outra pessoa, de repente tu não queira ser essa pessoa que tá assumindo, pelo menos numa edição especial, que queira convidar alguém para trocar ideia, para registrar um momento. Com certeza, eu fico muito feliz. A gente já tinha conversado a respeito disso. Eu falo que eu tenho um interesse muito em criar um quadro também, que eu possa entrevistar artistas e dar oportunidade para eles. E como esse é o propósito desse projeto, com certeza, se tiver essa oportunidade, pode contar comigo. Fica à sua disposição em nossos equipamentos aí, nossas forças aí. E é isso. Então, voltando ao papo, às vezes a gente é obrigado a gente dar esses intervalos, até porque é um projeto que a gente está amadurecendo, né? A gente não escreve roteiro ainda, né? É um processo que a gente ainda está construindo, estudando. Eu acho que tudo na vida é assim, né, Doni? A gente não nasce sabendo conduzir nada, né? A gente não consegue nem se controlar muitas das vezes. Então é um processo de aprendizado. Eu tenho certeza que tem pessoas que a gente acaba incentivando de forma indireta ou direta, né? Pessoas que falam assim, pô, bacana, eu conheço essas pessoas e eu lembro deles falando ainda sobre ter um projeto, E hoje, algum tempo depois, eu estou vendo elas realizando o projeto, está consolidado o projeto. E é bom, é satisfatório ver isso, e eu acho que, inclusive me diz você se não, tu não acha que existe assim, uma certa resistência aqui nessa cena local, assim, uma certa resistência de construir parcerias, novas conexões? Não existe uma certa dificuldade da comunidade, da comunidade alternativa ligada ao audiovisual, ou não? Tu sente assim que... Como é que tu vê isso? Na minha visão, essa questão a gente trata com questão histórica. E eu não vou falar nem de livro de história de gerações atrás, eu vou falar da nossa história recente. A geração recente. Muitas pessoas, principalmente pessoas como eu, assim, produtores, muitos produtores utilizaram por muito tempo dessa experiência, desse conhecimento de produtor, para de certa forma enganar muitos artistas.
Então isso de certa forma gera essa desconfiança até hoje. Então muitos artistas têm essa dificuldade de procurar um produtor para ajudar e auxiliar no seu trabalho. Por experiências negativas que tiveram, exatamente. Passado, Ou mesmo que nunca foi com eles, mas ouviram falar a relação, né, aquele produtor ou a produção e acaba tendo medo de encarar. E às vezes um comentário desse já é o suficiente para fuder um projeto futuro, fazer a caveira de alguém, né, de uma pessoa específica. Exatamente. Muitos artistas têm ideias maravilhosas, às vezes o que precisa é disso aqui para conseguir botar aquele projeto na prática, e o Estado às vezes permite isso por meio desses editais, como a gente fala. Mas por conta de algo que a pessoa às vezes ouviu falar a respeito daquele produtor, daquela pessoa, ela acaba se fechando e não dando oportunidade para aquela pessoa. É uma forma, uma espécie de silenciamento daquela pessoa, né? Ou de, na rede social geralmente é conhecido como cancelamento, né? Então é uma forma de cancelar aquela pessoa ali, sem dar a oportunidade, às vezes, até de ouvi-la, de saber qual que é a versão dela sobre dificilmente uma pessoa dessa volta de novo, né? Desanima de uma maneira assim, dizer assim, cara, vou fazer outra coisa, né? Da vida, né? Não deu certo aqui essa área da arte, do entretenimento. E por conta de situações como essa que tu falou, às vezes a pessoa não volta. Eu já vi várias pessoas que... MCs, artistas, produtores, enfim, de muitas áreas da produção, que por conta às vezes disso, né, de um disse-me-disse, ou algo foi mal interpretado, ou só se ouviu um lado de uma versão do problema, e aí a pessoa foi dizimada por uma comunidade, por alguém que tem mais relevância que ela, né, uma certa relevância, e aí é aquele efeito manada, né, pessoas falaram que fulano não presta um bom serviço, ou que isso, ou que aquilo. E aí não se tem a certeza, a precisão da informação, mas foda-se, já está no ar e queimou a pessoa já está, né? Acontece muito, vejo muito. Eu fui vítima disso também. E assim, uma coisa que é triste, né, infelizmente, porque hoje em dia as pessoas elas não se dão ao luxo de buscar a informação de fato. Elas escutam falar e usam aquilo ali como verdade absoluta e incontestável. Então, tipo assim, todos os projetos que eu participei publicamente, que tiveram recursos e financiamentos públicos, são projetos que foram aprovados pelo Estado e que estão disponíveis em plataformas de informação pública. Qualquer pessoa que quiser ter acesso àquela informação daquele projeto, ela vai ter acesso, ela pode questionar e procurar. Mas mesmo as pessoas tendo acesso a isso, elas preferem escutar o que outras pessoas falam, e geralmente o que outras pessoas falam não condizem com a realidade. Todos os projetos que eu fiz aconteceram, foram desenvolvidos, os artistas sabem o que aconteceu, né? Eu não... Nossa, foi super bem sucedido, né? Exatamente. Você é o maior exemplo, por exemplo, você sabe, a mesma forma que aconteceu contigo, um projeto que a gente desenvolveu junto, é com qualquer outro artista. O recurso cai na conta do artista, não é na minha conta. O artista me paga o que eu cobro ali, geralmente é 10% para produção cultural. Porém, se ele quiser que eu participe do projeto junto com ele, que não tem essa obrigação de me contratar para participar do projeto, se ele quiser... A execução, tu Exato, fala, né? Aí ele vai me contratar para isso, ele vai me pagar para me fazer isso, porque no nosso contrato não é sobre isso. É eu aprovar o projeto dele para conseguir receber aquele patrocínio, eu auxiliá-lo até o final do evento, do projeto, para eu enviar o relatório do projeto dele para ser aprovado. Então, assim, eu não tenho obrigação de participar do projeto ativamente. Eu faço parte de inscrição e... a parte burocrática ali. Exatamente. Né? Então, eu participo do envio para aprovar e depois de aprovado e executado... Esse é um serviço, né? É um serviço. Aí eu volto para mandar o relatório dizendo, olha, o projeto foi feito de tal forma, tal forma, tal forma. Então, isso é o meu papel. Participar do projeto em si já é outra função. Outro serviço. É outro serviço. Que ele pode ou não optar pelo... Exatamente. Perfeito. E a maioria dos projetos que aconteceu eu não aprovei, tanto que um dos poucos e dos raros foi o teu. Eu realmente participei da execução, até porque nós apresentamos um projeto conjunto que era uma ideia minha, né? Você sabe disso, era um projeto que eu já tinha, que era o Vidas Femininas Importam. Um projeto que eu comecei com o Ronald, né? Como uns quadros acessíveis para pessoas com deficiência visual. Tem no meu Instagram umas publicações a respeito desse projeto, como é que aconteceu. A gente criou de forma inédita ali durante a pandemia quadros que são acessíveis para pessoas, então as pessoas com deficiência elas podem ver a imagem ali do quadro a partir do tato, então elas, né, tocando ali, elas têm essa ideia do que é aquela arte ali que foi executada, né? Então é um projeto extraordinário que aconteceu ali durante a pandemia, inédito inclusive aqui na região de Santa Catarina, né, que rodou o estado de Santa Catarina e trouxe muitos benefícios para a nossa carreira enquanto artista, nos colocou em outro patamar, porque viu que a gente, além de artista, nós somos ativistas, não é ativista em si político, mas é ativista pela inclusão, a gente quer que todo mundo tenha acesso à arte, porque todo mundo merece ter esse acesso à arte, né? A pessoa que trabalha a semana toda numa escala 6x1, ela merece, nem que seja no 1 da escala dela,
ter acesso a um show, a uma atração artística, a um evento. E às vezes não precisa ser um artista nacional, pode ser um artista do bairro dela. Às vezes é o artista que não tem a informação devida, né? Que ele pode ter um recurso, se ele se inscrever um projeto, tentar a sorte muitas das vezes. E aí não saber fazer esse processo, aí rouba dele essa oportunidade, né? Rouba dele esse direito. Exatamente, ele acaba perdendo para quem sabe, para quem faz, sabe, que não tem interesse em ensinar, né? É verdade. Isso é muito complicado, porque muitos artistas são artistas incríveis, são artistas fodas, artistas que têm um talento e uma criatividade incrível, mas não conseguem acessar esses espaços porque não tem conhecimento, não tem a fonte, não tem o acesso necessário para conseguir. E Doni, me diz uma coisa aí, cara, o que a gente tem aí para 2026 aí? O que tu tem aí de projetos, coisas que tu pode compartilhar comigo e com a galera aí que está assistindo aí, de repente até convidar artistas regionais aí da região aí para, quem sabe, fazer uma collab, uma parceria? Uma coisa que eu sempre faço, para quem segue no meu Instagram, se bem que atualmente eu tenho usado pouco o Instagram, porque eu descobri outras plataformas que me dão maior visibilidade. Então eu vi que o Instagram ele me restringe muito, é uma rede que eu tentei muito tempo utilizar, mas ela não me entrega o suficiente, sabe? Então eu busquei outras plataformas ali com que eu consigo maior visibilidade, maior divulgação, né? Então assim, eu sempre estou divulgando quando abrem editais para artistas independentes, artistas que nunca aprovaram um projeto, que não sabem como chegar ali, como ter acesso àquilo ali. Recentemente nós aprovamos projetos de artistas que gravaram seus EPs, né, através de patrocínio do Estado. Então é um projeto do artista, é o EP dele, a letra que ele escreveu, que ele escolheu fazer, produzir, que recebeu o financiamento do Estado para ser executado. Que muitas das vezes ele sozinho não ia conseguir, Não conseguiria. Quanto tempo ele teria que trabalhar para juntar aquele recurso, para pagar um produtor para produzir o EP dele? Aqui não, com esses recursos, com esse financiamento do Estado, a gente consegue produzir com mais facilidade, né, com mais rapidez até, e botar o seu trampo na mídia, né? Então, assim, enquanto produtor, para 2026, nós estamos em janeiro. É importante lembrar, por exemplo, existem vários editais que estão abertos agora, até fevereiro ali, que é para artistas independentes, que nunca tiveram projetos aprovados, ou para artistas que já aprovaram um projeto, mas que não têm, assim, esse interesse de viver aquela burocracia, que gostaria de ter alguém para auxiliar para eles. O meu projeto para 2026 é esse, é continuar produzindo os artistas independentes, principalmente os artistas periféricos, os artistas negros, os artistas indígenas, artistas LGBTs, mulheres, que são a galera com quem a gente sabe que tem mais dificuldade a esse acesso, que é a galera principalmente que eu trabalho. Menos oportunidades de... Exatamente. Então, tipo assim, para essa galera 2026 está começando agora, vai vir muitos editais. O edital da PENAB, por exemplo, é um edital que ele promove editais por meio de leis estaduais. Então, o Estado organiza editais para qualquer pessoa participar. E os municípios, então onde o artista mora, no município dele, vai ter um edital desses, que é o edital da PENAB, para que ele possa apresentar o projeto dele. Se ele não conseguir no edital municipal, tem chance de apresentar no edital estadual. E o meu papel é esse, é ajudar esse artista a conseguir acesso a esses editais. Então, eu tenho os meus projetos particulares, obviamente, que nem eu organizo, produzo o Café com Arte, você já participou, a Bruna já participou. Muita gente conhece o Café com Arte, sabe qual que é a proposta da ideia, é justamente divulgar artistas independentes, é dar espaço, palco para que esses artistas se apresentem, mostrem o seu trabalho, criem portfólios e consigam acessar esses espaços que geralmente são negados para a gente. Então, assim, o nosso trabalho, eu acredito que ele é muito importante, sabe? Você enquanto visual, audiovisual, eu enquanto produtor, né? Porque a gente não cobra para produzir nossos artistas, a gente simplesmente dá oportunidade para eles falarem e dá voz para eles, né? Então, eu sou assim. Quando eu produzo um artista, esse artista não tem obrigação nenhuma de me pagar nada. Então, se o projeto é aprovado, nós temos uma planilha orçamentária e ali há um valor destinado para a produção cultural. E aí o projeto aprovou, esse artista me paga. Mesmo assim, já aconteceu algumas vezes do artista não me pagar. Recebe o recurso, utiliza todo o recurso e não me paga a minha parte. Isso é sacanagem pra caralho, né? Mas mesmo assim, essa é a escolha do artista, sabe? Então fica no seu critério. Se nós estamos buscando os mesmos espaços, eu acho que é sacanagem do artista olhar pro cara que ajudou ele, que auxiliou ele a conseguir aquilo ali e, sabe, desmerecer o trabalho dele na hora que cai o recurso ali, sabe? Se começa errado, já não tem como dar certo. Eu mesmo pulo fora, sabe? Aquele não é o dinheiro que me faz falta, sabe? Eu vou trabalhar, vou escrever outros projetos que vão dar certo e que vão me beneficiar de alguma forma. Show. Mas não vai me fazer falta aquilo ali. Porém, me mostra o caráter das pessoas. Né? Fica evidente, né? Doni, pra galera que tá te vendo, nem todo mundo tá sabendo da onde nós estamos aqui, né? De repente, o artista que tá interessado, a gente tá em Navegante, Santa Catarina, né? Itajaí, Vale do Itajaí. E aí, de repente, se a galera que tiver interesse em entrar em contato contigo, deixa aí as tuas redes, os teus contatos aí,
pra galera te procurar, caso queira aí acessar as tuas redes aí, como é que elas entram em contato contigo aí. A minha residência atual é em Santa Catarina, Navegante Santa Catarina. Porém, eu sou um artista de abrangência nacional. Eu produzo artistas de diversos estados do Brasil. De São Paulo, do Pará, da minha região. Não precisa ser necessariamente da onde tu daqui tá de Navegantes, né? Legal, eu produzo artistas no Pernambuco, enfim, artistas de vários estados. Porque, como eu falei, cada município tem o seu espaço para produzir os seus artistas locais. Então, a gente, de acordo com a realidade do artista, a gente busca alcançar um patrocínio ou alguma forma dele divulgar a arte dele ali, inicialmente na cidade dele, é claro, até conseguimos uma abrangência maior. Então, eu produzo artistas independentes de qualquer região do país, né? Só que assim, Tu quer deixar teu Instagram aí, teu e-mail, quem sabe, alguma coisa que as pessoas possam entrar em contato contigo? Sim, claro. O meu Instagram é a minha principal ferramenta de trabalho, é onde eu divulgo principalmente os editais. Quando abro o edital, por exemplo, estamos atualmente com o edital aberto em Balneário Camboriú, até o dia 9 de fevereiro de 2026 agora. Então, artistas de Balneário Camboriú que não fazem ideia de como se inscrever, de como escrever o seu projeto nesse edital, se quiser, pode me procurar enquanto produtor cultural, eu vou te auxiliar. Eu não vou te cobrar nada por isso, a gente vai trabalhar junto na tua ideia, no teu projeto e mandar esse projeto. E se ele for aprovado, aí sim, você vai receber um recurso para fazer aquele projeto. Dentro desse recurso já tem na planilha orçamentária um valor que você vai me pagar pelo meu trabalho ali junto, né? Então, nada mais justo, né? Nada mais justo. Então é parceria, você não tem obrigação de pagar. Se o projeto não for aprovado, também você não tem obrigação de me pagar nada. Simplesmente, se ele for aprovado, aí sim, a gente fala de recursos e tudo mais. E mesmo que não seja aprovado, já se criou uma conexão, né, entre produtor e artista, né? Eu consegui mostrar para esse artista como colocar no papel o projeto dele, como apresentar esse projeto para ser apresentado. Então, além de eu produzir o artista, geralmente eu ensino o cara a fazer o projeto, para ele não depender de mim na próxima vez. Ele vai escolher se ele quer que eu produza ele, seja produtor dele, ou se ele vai fazer independentemente disso, porque ele pode fazer isso. É só ele entender que ele tem a responsabilidade de produzir e de executar ao mesmo tempo. Quem que está apto a se inscrever para um projeto? Tem idade, tem uma faixa etária? Quais são as classificações? Como é que essas pessoas têm informações mais sobre isso? A maioria dos editais, eles não permitem pessoas menores de 18 anos se inscreverem. A partir de 18 anos você pode participar. Alguns editais eles abrem em instância municipal, então no seu município você pode participar, escrever um projeto ali, ser aprovado através de uma lei de incentivo, ou no estado onde você reside, se é Santa Catarina, se é São Paulo, não importa. Né? Existem editais que o estado faz para você, né? E tem outros editais também a nível federal, que você pode participar para circular com projetos a nível federal. Das mais diversas categorias. Mais diversas categorias. Eu não trabalho apenas com projetos culturais, eu também escrevo projetos sociais. Esse aqui, inclusive, eu vim estrategicamente com essa camiseta justamente para falar sobre esse projeto, que é um dos maiores orgulhos da minha vida, ali do Machado, que é o projeto Mulheres do Nosso Bairro, que é um projeto social, né? A gente escreveu que nós iríamos, se a gente captasse o recurso, era um valor muito baixo, não é um valor muito alto, mas a gente conseguiu fazer muita coisa com esse projeto, com esse recurso. Era um valor de R$10 mil e a proposta era independente. Você envia qualquer proposta e fala assim, olha, se eu receber esses R$10 mil, eu vou fazer tal coisa. Então, o que nós propomos? Em criar um curso de corte e costura para as mulheres do bairro ali da nossa comunidade, para participar. Então a gente teve o projeto aprovado, recebemos os R$10 mil e transformamos em recurso para oferecer os cursos para as pessoas. Aí esse edital se encaixa em qual categoria, então? É um projeto social, já não é cultural. Social. É um projeto social, né? Ele tem a ver, vai mudar com a sociedade. Por exemplo, teve mulheres que depois eu gravei um documentário com elas, teve mulheres que falaram assim, eu estava em depressão, estava desempregada, eu não tinha mais perspectiva de vida, estava ali sem esperança, sem fazer nada. E aí eu vi o carro anunciando na rua que ia ter o curso de corte e costura. Aí eu me interessei, me inscrevi, me deu um ânimo, me deu uma... Tá tudo no meu Instagram, tem um vídeo falando sobre isso. Sim, as pessoas falando sobre isso, declarando ali, sabe, sobre a importância que foi aquele curso na vida delas. Isso pra mim me traz muito orgulho, sabe? Que é tipo de projeto que as pessoas não falam sobre mim, eles não referem o Doni a esse tipo de projeto. Eles vão falar sobre fofoca, sobre polêmica, sobre qualquer outra coisa, mas eles não vão falar sobre projetos que realmente mudaram a vida de pessoas. Foram bem-sucedidos e estão sendo... Muita gente falou assim, eu estava desempregado, depois que eu fiz o curso eu consegui emprego na área. Primeiro, que teve uma empresa aqui da cidade de Navegantes, que eu mandei currículo muitas vezes nessa empresa e eu nunca fui chamado para trabalhar nela. Quando esse projeto ele foi criado para executar, essa empresa me procurou para oferecer patrocínio para que o projeto pudesse acontecer. Eles disponibilizaram um monte de material de mão de obra, era curso de costura, né? Então eles disponibilizaram um monte de tecido para que as mulheres pudessem utilizar na construção durante o curso, né? Para costurar, para utilizar panos de alta qualidade, panos
sabe, realmente é uma indústria internacional que exporta produtos de moda para o mundo inteiro. Então, assim, foi muito gratificante para mim. Eu nunca consegui um emprego enquanto CLT naquela empresa, mas quando eu produzi esse projeto, o Projeto Mulheres do Nosso Bairro, aquela empresa me procurou para patrocinar. E não só ela, teve outra empresa aqui de Navegantes também, que é da área portuária, que também nos procurou para falar sobre um outro projeto que tem a ver com aqueles quadros que eu falei, que eram acessíveis para pessoas com deficiência visual. Então, assim, é uma oportunidade gratificante demais para mim, sabe? Então, poder escrever projetos, sejam culturais ou sociais, sabe? É o maior prazer para mim, sabe, que eu tenho. Bom, legal, cara. Então, Doni, estamos indo para as considerações finais. Fique à vontade aí para dar um salve na galera, para quem está te assistindo. Quiser complementar mais alguma coisa. Bom, eu quero aproveitar, você não respondi em relação às minhas redes sociais, né, que nem eu falei. O meu Instagram é Doni Santiago 013, né? Como eu falei, ultimamente eu não tenho utilizado muito o meu Instagram porque eu entendi que é uma plataforma que não entrega muito. Onde eu tenho mais publicado ultimamente meus pensamentos, minhas ideias, minhas opiniões, meus trabalhos e tudo mais, é no Threads, que é uma rede associada ao Instagram, inclusive, né? É uma rede que tem entregado muito mais para mim, assim. Recentemente as minhas publicações têm atingido acima de 30 mil visualizações, assim, em tempo de 24 horas. Então, assim, é uma rede social onde eu entendi que eu consigo entregar mais. Top. Então, obviamente, eu estou utilizando muito mais essa plataforma, né? Porque o Instagram nunca conseguiu entregar tanto quanto, apesar de que eu já consegui muito trabalho através do Instagram. Então, o Instagram é o Doni Santiago 013, que é o mesmo do Threads também. Qualquer outra rede social, Facebook é Doni Santiago. A gente vai colocar ali na edição, a gente coloca ali o print ali da... E é isso, para quem precisa, procura um produtor, não sabe qual que é o trabalho do produtor. Se quiser trocar ideia comigo, não importa que você ouviu falar sobre mim. Troca uma ideia comigo, se você confiar ou não em mim, a gente conversa e vamos pra frente. Doni, obrigado por ter comparecido, satisfação mesmo ter poder realizar esse papo aí da gente trocar essa ideia aí que a gente já estava planejando há muito tempo. Só te agradecer mesmo, espero que essa seja uma das muitas vezes que a gente para e sente para fazer audiovisual, para fazer arte, para fazer comunicação. E é isso, rapaziadinha, obrigado quem ficou até agora aí nesse bate-papo aí. E sigam o meu parceiro Doni Santiago. Valeu, é nóis. É isso.